Boa tarde, galerinha do primeiro ano. Nós vamos fazer a revisão última da prova dessa semana, tá? Do quarto período, a V1 do quarto período. E vai cair somente socialização, né? Já, alguma parte já caiu na prova passada. E nós vamos revisar aqui de uma maneira bem sucinta, porque vocês já viram nas lives, né? O que é socialização? Consiste na transmissão dos códigos culturais de um processo de um grupo, de um grupo social aos indivíduos. Então, eu faço parte de um grupo social, você faz parte de um grupo social, e todo grupo que nós fazemos parte, nós acabamos internalizando, incorporando os processos ou códigos culturais, né, que se constitui na própria socialização. Então, socializar-se significa internalizar os padrões, normas culturais de um grupo na sociedade. Tudo que nós aprendemos pelo meio da socialização, tá? Do contato com os outros indivíduos. E aí nós temos dois níveis do processo de socialização, que nós já estudamos, né? Nós temos o primário e o secundário. O primário são as interações face a face, envolve proximidade entre os indivíduos, uma intimidade, uma afetividade bem grande. Assim acontece na família. A família é uma instituição que é responsável pelo processo de socialização primário. E aí nós temos o processo de socialização secundário, o outro nível de socialização. E aí nós temos que é responsável é a escola e o trabalho, a faculdade, instituições que nós não temos um vínculo tão íntimo, mas que fazemos parte dele, né? Dessas instituições. A escola é o exemplo, como eu falei. E aí nós temos os agentes de socialização. Quem são esses agentes? Quem é responsável pelo processo de socialização dentro da instituição. E aí nós temos na família, quem é o responsável, o agente de socialização na família? Os pais. Na escola, os professores. Nos grupos sociais, os amigos são agentes de socialização. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né, de vários fãs imitando aí a sua fã, né, aí a sua, vários fãs imitando aí sua ídola, né, seu ídolo aí, que é a Lady Gaga. E aí, assim vai. Os cantores, eles influenciam também o comportamento de muitas pessoas, os artistas, né, os famosos. Então, nós somos seres influenciadores, tá? E aí nós temos também outros conceitos que nós estudamos, que são as instituições, grupos e categorias sociais. O que são instituições sociais? E aí é um conjunto relativamente estável de padrões culturais que servem como modelo para os indivíduos, né? O próprio casamento é uma instituição social, porque tanto o cônjuge, né, o homem e a esposa, eles vão firmar um contrato ali no casamento, firmar compromissos, né? Tanto perante a lei, e se for religioso, perante ali o altar, na igreja. E aí nós temos também a família, a escola, a religião, todas essas instâncias são instituições sociais, porque estabelecem padrões culturais, certo? Mecanismos de socialização é diferente de agente de socialização. O mecanismo de socialização são os meios por meio dos quais os padrões, normas sociais são transmitidos ao grupo, internalizado pelos indivíduos. Exemplo, o processo de aprendizagem, quando nós aprendemos, né, nós já estamos desenvolvendo esse mecanismo de socialização, ou seja, aquilo que nós aprendemos, certo? A imitação também. E aí, nossa identidade social, ela se constitui por meio desses mecanismos de socialização, certo? Eu sou reflexo daquilo que eu aprendo, daquilo que eu reproduzo na minha vida, na vida em sociedade. E aí nós temos os grupos sociais, que é um outro conceito da sociologia, que constituem a partir de interesses, práticas e valores compartilhados por um grupo de indivíduos. Então, os interesses, os comportamentos que são compartilhados formam um grupo social, né? Vem a partir dos grupos sociais.
As categorias sociais é diferente, né? Para a sociologia, são formadas por indivíduos que vivem experiências semelhantes, certo? Por exemplo, categoria de aluno, categoria de professor, categoria de metalúrgicos. E aí tem as categorias sociais têm a ver com a profissão que o indivíduo desempenha na sociedade, certo? Eu, enquanto professora, eu estou dentro de uma categoria social e não de um grupo social, certo? Se eu tiver com meus amigos, eu estou fazendo parte de um grupo social. E aí sim. E aí nós temos mais 3 conceitos aqui. Vai estar também na prova, né? O que é status, o que é papel social, o que é interação social. Interação trata-se do conjunto de influências que são recíprocas, né? Interagir é relacionar-se com o outro. E aí, dentro dessa interação social, nós temos um processo que nós chamamos de cooperação, competição e conflito, certo? Nós não vamos, nós já falamos aqui isso aqui em outras lives, nós vamos dar uma adiantada e nós vamos falar de status e papéis sociais, tá bom? O status de uma pessoa, de um indivíduo, um cidadão, é a posição que ele ocupa na sociedade. E essa posição ocupada por um indivíduo em determinada estrutura social corresponde a diferentes graus de prestígio, poder, deveres, certo? Vai depender dessa posição. Exemplo, um médico. O médico, ser médico é um status. Agora, o que o médico vai desempenhar, o comportamento dele perante a sociedade, a função dele, o exercício da sua profissão, é um papel social. O professor ou a professora. Ser professor é um status, é uma posição social. Agora, o papel social é o comportamento que eu vou exercer na minha profissão, é o ensinar, o transmitir conhecimento, que é a função do professor, é o que? Um papel social. Por último, nós temos o que é controle social, finalizando este assunto, tá? Controle social é justamente os mecanismos através dos quais se garante ordem na sociedade. Controle serve para garantir ordem. E aí nós temos 2 perspectivas ou visões, né? Dessa teoria da teoria do controle social. Uma é a teoria do funcionalista e a outra do conflito. A teoria funcionalista vai dizer que o controle ele deve ser exercido para manter ordem apenas, certo? Ou seja, a sociedade é concebida como um organismo onde as diferentes partes se relacionam harmonicamente, ou pelo menos deveriam se relacionar. E aí a visão do conflito, ou teoria do conflito, vai perceber o controle como uma forma de poder que repercute as contradições e os conflitos da sociedade. Ou seja, o controle e ideologia estão estreitamente ligados na medida em que fazem com que a visão de mundo de um grupo se transforme em padrão a ser seguido por toda a sociedade. Então, quando, por exemplo, um determinado grupo ele quer se sobrepor sobre outros, aí nós temos exercer controle sobre outro, nós temos que esse controle ele é exercido e baseado na teoria do conflito, porque toda vez que um grupo ele quer se sobrepor, impor suas normas sobre outros que tem um padrão cultural diferente, acaba tendo um choque ali, né? Digamos assim, um conflito mesmo, certo? Então, o controle social ele deve ser exercido de uma forma que tenha assim, um bom senso. Eu não posso impor a minha cultura para o outro, sem antes conhecer a do outro, né? Eu tenho que interagir, mas não impor a minha cultura, o meu controle, né? Os meus conhecimentos, a minha forma de ver e enxergar o mundo, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, tá, esses conceitos. Próximas aulas já serão um novo conteúdo que tem a ver com este, também é uma extensão desse conteúdo, mas numa perspectiva diferente, tá? De subtemas diferentes. Então, boa prova para todos vocês. Qualquer dúvida, estamos aqui. Tchau, tchau, galerinha.